Fala, beleza? Agora a gente vai dar continuidade ao assunto variáveis, agora esmiuçando mais do que a gente pode fazer de poderoso, de matemático, com as variáveis em memória, belezinha? Então, na aula anterior falamos de variáveis, falamos de regras de nomenclatura de variáveis, dos tipos de dados lá, o int para dados decimais inteiros, o float para dados com casas decimais, o double para dados com casas decimais, só que com precisão dupla. E também nós falamos dos dados do tipo texto. Eu gostaria de lembrar, só fazer uma ressalva, com relação aos dados de tipo texto. Não se preocupe tanto com dados de tipo texto. Você vai ver que em linguagem C, devido ao seu nível de abstração estar muito próximo do hardware da máquina, trabalhar com texto em linguagem C é um pouquinho mais complicado do que em outras linguagens. Então lembra que na aula passada, quando eu declarei a variável char nome, eu coloquei entre colchetes o número 50, que era a relação entre o número máximo de caracteres que aquela variável podia armazenar, sendo que variáveis int e float não precisavam disso, é disso que eu estou falando. Isso faz com que as variáveis de tipo texto sejam um pouquinho mais trabalhosas para a gente manipular. A gente vai aprender isso nesse curso, mas lá para frente, portanto até lá, não esquenta a cabeça com isso. Não se perca, não desvie o teu foco. Vamos aqui entender um pouco mais de número mesmo e de matemática, tá? Falamos então ainda na aula anterior sobre a atribuição e as constantes. Na aula de hoje, a gente dá continuidade ao tema variáveis, falando um pouco aqui sobre expressões aritméticas, operações aritméticas, e também depois a gente vai combinar essas operações aritméticas com operadores de atribuição, e aí a gente vai ver exemplos aqui bem legaisinhos. Então vamos lá, olha só. Tendo noção de que podemos trabalhar com variáveis, armazenar dados em memória e recuperar esses dados para de alguma forma processar as informações, tanto aquelas informadas pelo usuário, quanto aquelas que a própria máquina gera internamente, a gente vai precisar, além das variáveis, além da atribuição, a gente vai precisar aqui dos operadores aritméticos. Belezinha? Então, quando eu falo de operadores aritméticos, operadores matemáticos, eu estou falando mesmo da soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, olha só, para eu fazer soma em linguagem C, eu uso mais. Para eu fazer subtração, é o menos. Para eu fazer multiplicação, não é o x, não é o ponto. Aqui em linguagem C, a multiplicação é o asterisco. Não se esqueça disso, hein? Não se esqueça. A divisão em linguagem C é a barrinha normal, tá? E ainda existe aqui a operação de resto de divisão inteira, que é o nosso percento. Lembra, quando você divide números reais, você consegue ter um resultado da divisão, o quociente da nossa divisão matemática lá, ele admite números com casas decimais. Né? Fazer a divisão com vírgula. Você lembra disso na escolinha? Talvez você nem lembre, talvez hoje você use direto a calculadora, né? Se eu tiver que fazer uma divisão no braço hoje, eu vou bater a cabeça. Agora, para fazer a divisão inteira, eu sei que eu faço. E a divisão inteira, ela não admite o resultado com vírgula. A divisão inteira é aquela divisão onde você tem lá um número a ser dividido, o número que está fazendo a divisão, você tem um resultado e você tem um resto de divisão. Você não tem números com vírgula, você tem resto de divisão. Quando você quer recuperar o resto de uma divisão inteira, você se apropria desse operador, o percento, tá? Mas também não foque nele por enquanto. Entenda muito bem a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. O percento a gente vai ver em outros exemplos aí futuramente, ok? Um detalhe importante é que existe precedência entre os operadores, assim como na matemática existe a precedência. Então, operações de soma e subtração, elas têm menos precedência do que a multiplicação e a divisão. Legal? Então, olha só, a máquina, sempre que encontrar em uma mesma expressão uma operação de multiplicação, por exemplo, e uma outra de soma, a máquina primeiro resolve a multiplicação para depois resolver a soma. Beleza? E mais, assim como lá na matemática, tudo que estiver entre parênteses na linguagem C terá precedência sobre qualquer outra coisa. Então, por exemplo, se eu tiver entre parênteses uma soma e o resultado dessa soma for multiplicado por um outro resultado, a multiplicação fica para depois, porque entre parênteses nós temos a soma e a máquina vai resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Existe precedência aqui para nós. Legal? Vamos lá. Exemplo número 1. Criei aqui várias variáveis, ó. Todas do tipo inteiro. Variável A, variável B. Criei uma variável com o nome de soma. É possível isso, professor? É. Soma não é uma palavra reservada da linguagem C, não é um comando específico. Eu posso usar essa palavra. Usei aqui também a palavra subtr, multi
e divis. Basicamente aqui 6 variáveis e agora você percebe que eu posso criar várias variáveis na mesma linha, beleza? E eu não preciso necessariamente vir aqui e atribuir um valor à variável. Não, eu posso declarar a variável e deixar ela com lixo de memória mesmo. Deixar ela sem um valor conhecido. E depois ir preenchendo esses valores de acordo com a lógica do meu programa. Então declarei 6 variáveis. Muito bem. O que eu faço aqui na sequência? Ó, eu peço para que o usuário informe um primeiro valor, leio esse primeiro valor com o scanf%d para dentro da variável A. Depois, peço para o usuário digitar um segundo valor. E aí eu leio esse segundo valor com esse scanf da linha 10 aqui, %d e comercial variável B. Então o primeiro valor está em A, o segundo valor está em B, dentro da memória. Isso aqui a gente já sabe fazer das aulas anteriores, beleza? Aí, olha que tem aqui de coisa nova, que coisa legal. Isso aqui é o que dá poder pra gente no fim das contas. Olha só, na linha 12, eu tenho a variável soma recebendo o resultado, olha só, recebendo, ou igual aqui, ó, tudo que está à esquerda recebe o que está à direita. Lembra da atribuição? Ó, então a variável soma que eu declarei lá em cima, ela está recebendo a soma entre o conteúdo da variável A, com o conteúdo da variável B. Conteúdo da variável A somado ao conteúdo da variável B. Perceba que eu não sei quanto vale A, eu não sei quanto vale B. É o usuário que vai informar aqui nas linhas que vão de 7 a 10. Só que aqui na linha 12 eu pego esse conteúdo, que depende de interação com o usuário, faço uma conta e mostro depois esse resultado para o usuário. Por enquanto eu não estou mostrando nada, só estou armazenando em memória a soma entre A e B dentro da variável soma. E assim sucessivamente, eu faço uma série de operações aqui matemáticas. Então a variável subtr recebe variável A menos variável B, ou o conteúdo da variável A menos o conteúdo da variável B. Depois, variável multi recebe A vezes B. Variável divis recebe A divididos por B. Legal? Então perceba que o nosso programa ele não vai dar sempre o mesmo resultado. A cada nova execução do programa, o usuário pode digitar o que ele quiser para dentro das variáveis A e B. E dependendo do que o programa lê do usuário, o programa vai mostrar de resultado lá embaixo. Então olha só, aqui embaixo eu mostro os resultados. Olha só, na linha 17 eu coloco resultados, 2 pontos, pulo de linha. Na próxima linha eu mostro a soma é, 2 pontos, %d, e esse %d vai, na verdade, capturar o conteúdo da variável soma em memória. Depois, variável subtração, ou seja, resultado da subtração, olha só, %d, subtr. A multiplicação, 2 pontos, %d, multi. Divisão, %d, divis. Aqui eu abreviei, tá, gente? Abreviei aqui subtração, multiplicação e divisão para ficar mais limpa a nossa tela. Então vamos testar este programa aqui. Olha só. A máquina executou a linha 7. A máquina executou a linha de código 7 ali, ó, imprimiu. Digite o primeiro valor. Então eu, enquanto usuário, em tempo de execução, venho aqui, por exemplo, e digito 10. Digamos que o usuário digitou 10, deu Enter. Olha só, a máquina vai para a próxima linha 9. Linha de código 9, digite o segundo valor. Aí digamos que o usuário digitou, sei lá, vamos pôr aqui, ó, 5. A máquina leu 10 e 5 e fez a soma na linha 12. A soma entre A, que valia 10, e B, que valia 5, dá ou não dá 15? 10 mais 5. Depois, na linha 13, subtração, A menos B. A menos B. Olha só, 10 menos 5 dá 5. Então tá aqui o resultado, tá certo. Olha só, multiplicação na linha 14. 10 vezes 5, 50. E depois, 10 divididos por 5 dá 2. E aí tudo foi impresso lá embaixo. Veja, gente, veja só. Nas linhas de 12 a 15, as contas estão sendo processadas pela máquina. Nada está sendo impresso na tela. Só a partir da linha 17 até a linha 21 que essas mensagens estão sendo impressas na tela para o usuário ali do lado direito. Beleza? Isso é importante de ser dito, uma vez que nós temos a impressão sendo diferente da execução do processamento. Beleza, mas no frigir dos ovos é isso que nós temos de resultado. Se a gente vier executar esse programa de novo, olha só, numa segunda execução eu posso informar outros valores, ó, 5, 4 e 2. Vai. Ó, a soma é 6, não é? A subtração é 2, a multiplicação é 8 e a divisão é 2. Então perceba que o programa não fica fixo. E perceba que a minha atribuição ela pode ser feita com variáveis.
Eu não preciso colocar aqui valores fixos, por exemplo. Não vou multiplicar sempre por 5. Porque se eu coloco direto o literal 5, toda vez vai ser multiplicado por 5. Esse valor que vem da soma de A com B aqui, ó. Na verdade, aqui ele vai multiplicar B por 5 e vai atribuir a soma de B com 5 com A ainda para dentro de soma. Vamos ver o que dá isso aqui? Vamos testar isso aqui? Vamos lá. Não estava no plano, não, no roteiro, mas a gente vai modificar o roteiro aqui para atender vocês e mostrar o exemplo. Olha só. Digite o primeiro valor, 2. Digite o segundo valor, 2. Olha o que aconteceu, ó. Olha só, na linha 12, em vez dele somar A com B, se é 2 mais 2, teria que dar 4. Se fosse A com B apenas. Mas eu estou pegando B, multiplicando por 5 e somando com A, na linha 12. Então o que eu fiz, ó? O B valia 2. 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 2, que é o valor de A, a soma, que agora ficou errada porque a gente modificou o código, né? Ela foi e passou a valer 12. Legal? Então, enfim, conforme a gente vai modificando, a lógica se altera também. É lógico que isso aqui não está correto, de acordo com o propósito desse programa, que é mostrar só a soma, então eu corrijo aqui e deixo do jeito que estava. Legal? Muito bem. Dando continuidade aqui aos nossos exemplos. Agora a gente vai falar, na verdade, dos operadores de atribuição aliados a operações aritméticas. Então agora nós temos operadores que, além de fazerem uma conta, além de processarem um cálculo matemático, eles vêm aqui e fazem uma atribuição logo em seguida. Aí nós temos vários operadores. Quando eu quero fazer uma variável ter o seu conteúdo acrescido em uma unidade, eu uso o mais mais. O que é a variável ter o seu conteúdo acrescido em uma unidade? Então vamos lá, imagine que a variável A ali que o usuário informou, ele informou 5. Logo em seguida eu venho e uso esse operador mais mais em cima da variável A que está valendo 5. Se ela valia 5, ela vai passar a valer 6. É isso que eu estou querendo dizer. No caso do decremento em uma unidade, o menos menos, se ela valia 5, ela passa a valer 4. Então eu fiz uma conta e atribuí essa conta à própria variável. Vocês vão ver isso na prática já já. Incremento genérico, mais igual. Decremento genérico, menos igual. Então eu pego, por exemplo, no mais igual. Se eu quiser fazer com que a variável de 5, ela passe a valer 10. Então eu peguei essa variável e somei 5 para dentro dela. Então eu faria variável mais igual 5. Ela não incrementaria em uma unidade, mas incrementaria em 5, de acordo com a minha lógica. Poderia incrementar em 2 unidades, em 3, em 4, em 10, em 100, depende da lógica. Eu tenho o decremento genérico de maneira análoga, que é o fato de eu fazer o quê? Eu estou decrementando o tanto que eu precisar. Então posso decrementar em 2, em 3, em 10 unidades. Eu tenho também a atribuição com multiplicação. Então, ao invés de eu somar ou subtrair o valor da própria variável com o valor que vem logo após o operador, eu multiplico. Então, eu pego a variável, multiplico pelo valor que está ali dentro e atribuo isso à própria variável. E eu também posso fazer isso com a divisão. Pego o conteúdo da variável, divido por um valor e atribuo esse resultado à própria variável. Vamos aos exemplos. Olha só, vai ficar mais claro, mais fácil de entender. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu tenho uma variável, dado, que começa valendo 10. Aí eu imprimo o dado antes do incremento. Então, vai imprimir aqui 10. Beleza? Depois eu faço dado mais mais. Se o dado valia 10, depois de executar o dado mais mais por uma vez aqui na nossa linha de código 8, eu vou pegar o conteúdo de dado, vou somar uma unidade e vou atribuir ao próprio dado. Então, se o dado valia 10, ele passa a valer 11 depois de ter feito isso aqui. E aí ele vai imprimir o conteúdo disso depois do incremento ali na linha 9. Legal? Então, depois do incremento, %d, conteúdo de dado. Beleza? Então, a gente vai ver como é que a variável dado se comporta em memória de acordo com as operações que nós estamos fazendo. Dando sequência. Então, ela valia 10, passou a valer 11. Depois que ela está valendo 11, eu venho aqui e faço dado menos menos. O dado menos menos é o decremento em uma unidade. Então, eu pego a variável dado que valia 11, faço ela valer 11 menos 1 e ela passa a valer 10 de volta. Beleza? Então, aqui na linha 12, depois do decremento, eu tenho aqui que o dado está valendo 10. A gente vai testar para ver se é isso mesmo, depois a gente confirma na execução. Aí, eu não quero mais incrementar nem decrementar em uma única unidade, eu quero mudar o valor do decremento e incremento aqui. Então, eu faço aqui dado mais igual a 3. Então, eu pego o conteúdo de dado, somo 3 e atribuo ao próprio dado. Então eu faço o que aqui, ó? Dado, provavelmente, quando eu estiver executando a linha de código 14,
dado vai estar valendo 10. 10 mais 3 dá 13. Então o dado sai de 10 e passa a valer 13. Beleza? E aí, olha só, depois do incremento em 3 unidades, percento D, eu imprimo o conteúdo para ver se é isso mesmo que eu estou tendo de resultado. Na sequência, o operador de decremento em uma unidade. Opa, decremento em unidades quaisquer, na verdade. O decremento em uma unidade está aqui na linha 11, perfeito? A linha 17 é o decremento em quaisquer unidades. Então eu pego o dado e faço ele valer menos ou igual a 2. Então se ele valia 13, 13 menos 2 dá 11, dado passa a valer 11. Beleza? E aí eu mostro esse resultado aqui na linha 18. Ó. Depois do decremento em 2 unidades, o dado vai estar valendo talvez 11. A gente vai confirmar isso em tempo de execução, beleza? Na linha 20, para fechar, mais um exemplinho aqui, eu pego o dado e multiplico ele por 10 e salvo ele para dentro de dado. Então se ele estava valendo 11, 11 vezes 10 vai dar 110. E aí o dado passa a valer 110. Na linha 21, imprime-se, portanto, depois de multiplicar por 10, nós temos o dado valendo lá algum valor que provavelmente vai ser o 111. Vamos confirmar se é isso mesmo? Pode ser que não seja. Vamos testar. Então, compilando e executando esse código aqui, vamos lá, comparando linha a linha. Comparando linha a linha, olha só. Antes do incremento, olha só. Na linha 6, eu imprimi o valor de dado, dado está valendo 10. Na linha 8, eu fiz o dado ser incrementado em uma unidade. Então, quando eu imprimi aqui na linha 9 a mensagem depois do incremento, olha só, de 10 eu fui para 11, incrementei em uma unidade. Depois do decremento, na linha 11, olha só, se dado valia 11, dado menos menos vai valer 10. Então, olha só, a mensagem da linha 13, ó, depois do decremento em unidade, passou a valer 10. Beleza? Olha só que maravilha. Dando sequência na linha 14, o que nós temos aqui? Ó? Valia 10. Depois do incremento em 3 unidades, olha só, da linha 14, o dado que valia 10 foi somado 3 unidades, passou a valer 13. Olha só, na sequência, depois do decremento em 2 unidades. Na linha de código 17, a gente decrementa o 13 em 2 unidades, ele passa a valer 11, por isso a impressão da linha 18 imprime isso para o usuário. E por fim, a multiplicação. Ó. Dado asterisco igual a 10. Então, o dado que valia aqui, ó, 11, depois de multiplicado por 10, passa a valer 110, que é a impressão da mensagem aqui da linha 21. Legal? Então, é assim que você pode usar os operadores de incremento e decremento. Talvez, nesse período mais inicial do curso, antes de chegar nas estruturas de repetição, nos laços de repetição, talvez não seja muito útil para você esses operadores de atribuição combinados com operações aritméticas. Mas você já está conhecendo eles agora, porque daqui a pouco provavelmente você vai querer usá-los. Legal? Muito bem. Então, o que vimos na aula de hoje? Operadores aritméticos, matemáticos, soma, multiplicação, divisão, subtração, etc. E também vimos os operadores de atribuição combinados com esses operadores aritméticos. Belezinha? Na próxima aula a gente começa com um assuntinho um pouco mais avançado, que são já as operações de desvio de fluxo. A gente começa a falar do comando if, que é o comando C em inglês. E aí a gente vai aprender a criar expressões relacionais. Se você ainda não dominou muito bem a questão das variáveis, da estrutura sequencial, da execução do programa passo a passo, se você ainda está com dificuldade com tipos de variáveis, com o printf, com o scanf, tenha certeza de aprender isso muito bem antes de avançar para a próxima aula que fala de if e de operações relacionais, porque senão você vai começar a ter dificuldades de avançar. O conteúdo aqui ele é cumulativo, então é importante que você, para avançar, esteja muito bem até esse ponto aqui. Faça os exercícios, pesquise por outros códigos na internet, tem muita coisa positiva por aí, e faça de fato os exercícios do nosso e-book, porque você tem lá o enunciado, você tem casos de teste, você tem os gabaritos para comparar as soluções, então não tem desculpa para não tentar fazer, beleza? A gente se encontra no próximo vídeo aí. Até mais!